muito edificadas. Pastora Marisa, pode vir aqui. E nós louvamos a Deus. Quem que trouxe a pastora Marisa, irmãs? E o que Jesus merece? Vamos estar orando, irmãs, fica de pé, vamos estar orando pela pastora. E abra o seu coração para esse momento da palavra, porque é o momento que o diabo mais tenta tirar a nossa atenção, nos distrair, para roubar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então agora abra o seu coração, abra a sua mente e vamos ficar ali firmes, sensíveis à voz de Deus, amém? Senhor, nós te agradecemos pela pastora Marisa Umbelino, que está aqui conosco. Deus, que o Senhor use a vida dela, Senhor, de forma poderosa, que o Senhor venha falar aquilo que nós precisamos ouvir e que os nossos ouvidos, Senhor, possam estar sensíveis à tua voz, que o nosso coração, Senhor, possa estar como uma terra fértil para receber essa boa semente que é a tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, por este momento. Nós te louvamos pelo banquete que o Senhor tem para nós. Estamos aqui desejosos, Senhor, ansiosos, Senhor, e com o nosso coração ansiando ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero externar a minha gratidão diante do nosso Deus que nos concede essa tão grande oportunidade de nós estarmos reunidas com a finalidade de poder adorar o nome do Senhor e também de sermos edificadas pelo poder da sua palavra. Quero glorificar e honrar a Deus pela vida do pastor Marlon, presidente desse ministério, juntamente com a pastora Cíntia Salles. Muito obrigado pela confiabilidade de eu poder estar aqui reunida com as irmãs. Eu sei que foi feita uma alteração na data do calendário para que tudo desse certo, de que estivéssemos aqui. E deu, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Enquanto você vai procurando o texto bíblico junto comigo, já deixei marcado aqui, mas você vai procurando aí o texto. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Eu estive orando a Deus durante todo esse tempo, para que Deus nos concedesse um texto base, a fim de que viéssemos falar alguma coisa e compartilharmos também acerca da nossa experiência e falarmos um pouco acerca da temática para sexta-feira de hoje. Então, o Espírito Santo de Deus me levou ao texto de João, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5. Eu gosto sempre de compartilhar 3 verdades e um fato, dos quais eu considero muito importante, muito, mas muito importante mesmo, todas as vezes que nós estamos diante das Sagradas Escrituras. A primeira verdade é a seguinte: a Bíblia, ela se constitui no único livro de que todas as vezes que nós ansiarmos e desejarmos lê-lo, sempre faremos isso com o autor estando presente. Diferente de qualquer outra literatura que você disponha na estante da sua sala, na cabeceira da sua cama, se você pega para ler, você não vai fazer isso diante do autor que escreveu aquele determinado livro. Mas a Bíblia é diferente, independente do dia e do horário. Você pegou para ler, o autor, chamado Deus, se manifesta presente. Segunda verdade é que a Bíblia também se constitui no único livro de que todas as vezes que você lê, ela também te lê. É uma via de mão dupla. Você leu e ela te lê. Terceira verdade: não existe um Deus em silêncio quando há uma Bíblia aberta. A voz de Deus está mais próximo de uma Bíblia perto de você. Quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Fato: o casal convidou o pastor para jantar em casa e aquela esposa fez as honrosas recepção, aquele pastor. E quando termina o jantar,
aquela esposa, ela afirma, quase que afirma, dizendo ao seu esposo, o pastor já havia deixado aquele casal, né? Já havia saído daquele momento de comunhão, e aquela esposa olha para o marido e diz assim: eu acho que o pastor roubou a nossa colher. Ela sentiu falta de um talher, propriamente de uma colher, ela diz isso. Eu acho que o pastor roubou a nossa colher. Aí discorre um período de 1 ano, o pastor retorna à casa daquele casal. E aquela mulher está inquieta, desassossegada, e ela faz questão de perguntar: pastor, o senhor roubou a nossa colher? Sabe o que ele responde? Eu coloquei dentro da sua Bíblia. Eu sei que por trás dessas máscaras aí você fez uma caretinha, viu? João, capítulo 5, eu vou ler alguns versículos, que diz assim: passado essas coisas, ou em outras traduções diz, depois desses dias, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, ou 5 alpendres. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Ou queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, outro antes de mim, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhes ele: quem é esse homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde encontrou-o no templo e disse: olha, já que está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quero frisar, voltando a alguns versículos, o qual Jesus o indagou, dizendo, quando o viu naquela situação: queres ficar curado? Queres ficar são? Antes de você tomar o seu assento, não sei se você já fez isso, mas você tem a oportunidade de cumprimentar quem está ao seu lado. Às vezes a gente chega assim, tão na pressa, e às vezes a gente nem percebe quem é que está do nosso lado. Então você tem a oportunidade de fazer isso agora. Isso. Percebeu como que ela está linda hoje? Isso. Elogia. Faz tão bem. Deus te abençoe, queridas. Podem assentar-se. Hoje é considerado, a maneira que eu vou ministrar, não é uma maneira como eu costumo ministrar, uma forma mais eloquente, mas eu quero transmitir essa mensagem de uma forma mais calma, mais branda, a fim até mesmo de que tudo que for dito fique bem registrado na tábua do seu coração. É um desafio hoje sermos mulher. Depois eu parto para o termo cristão.
O desafio, primeiramente, é de nós sermos mulheres. Porque nós somos mulheres, sim ou não? Sim. Só que, há um tempo atrás, as mulheres, elas queriam ser igual aos homens. Olha como que as coisas avançaram e como que os valores, dentro desse período que nós estamos vivendo, eles foram completamente alterados e invertidos. As mulheres queriam ser iguais aos homens. Houve um tempo. Passado esse tempo, elas não quiseram mais ser iguais aos homens, elas quiseram ser superior. Esse papel de ser igual já não atraía mais muitas mulheres. Quando eu digo isso, eu não estou falando no âmbito completamente generalizado, né? Existem mulheres que continuam dentro do seu próprio papel, exercendo o seu próprio papel, a sua feminilidade, e estão muito bem felizes com isso, sendo a mulher que são. Então, depois desse tempo que as mulheres não quiseram mais ser igual aos homens, elas quiseram ser superior. Elas estavam insatisfeitas com o papel de ser igual. E a gente vê isso em muitos âmbitos, em muitas situações, dentro de casa, no próprio relacionamento, no trabalho, a questão material, na questão profissional. A gente vê que muitas mulheres passaram a se sobressair muito mais do que muitos homens. Então ela deixou de querer ser igual para ser superior. E o problema hoje é que, não querendo ser superior, ela quer ser o próprio homem. E não é difícil encontrar alguém dentro do nosso próprio convívio que assumiu esse papel de não querer ser mulher, mas de querer ser um homem. Por um lado, a gente considera isso extremamente antiquado, antiético, alguém deixando de ser a mulher que de aceitar o papel que Deus estabeleceu na criação para nós. Só que, por outro lado, a gente vê que mulheres tomaram essa postura, estão tendo esse tipo de posicionamento porque está faltando homens sendo homens. Eu não estou aqui para falar mal dos homens e nem denegrir a imagem dos mesmos. Mas se determinadas mulheres se viram na condição de deixar o seu papel de mulher para assumir o outro papel que não cabe a elas, é porque o homem deixou de executar o seu papel e as suas funções que cabem a ele. E isso não é bom. Isso não é bom para o relacionamento. Isso não é bom em nenhuma esfera. Porque no papel da criação, Deus não errou. Deus estabeleceu o homem com as suas funções, com o seu papel. Deus estabeleceu, Deus formou e fez a mulher com as suas funções, os seus papéis, com o seu papel e todas as suas habilidades. No papel da criação, não tem ninguém mais importante, nem homem nem mulher, nenhum é mais importante do que o outro, são apenas papéis diferentes. E nessa primeira chamada introdutória aqui, é Deus nos convidando a voltar ao nosso papel de mulher que Ele estabeleceu para nós, desde o princípio de todas as coisas. Papel de mulher é um papel de adjuntora, é um papel de companheira, é um papel de mãe, é um papel de dona de casa. E ser cristã também é um desafio. Porque essa questão de nós sermos protestantes, de acreditarmos na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, de nós servirmos a Deus com os nossos dons, com os talentos que Ele nos deu, sejam espirituais ou sejam materiais, de nós abdicarmos um pouco do nosso tempo, da nossa vida secular, tão corrida, e lançarmos-nos na obra de Deus. Isso parece que está ficando cada vez mais fora de moda. Aonde nós observamos, dentro do contexto contemporâneo que nós vivenciamos hoje,
diferente de tempos passados, aonde não precisava, onde a obra do Senhor era feita com dedicação, com mais dedicação, e não precisava ser imposto nada, as pessoas faziam com muita voluntariedade. Então, esse papel hoje de nós sermos mulheres cristãs dentro dos regimentos, não simplesmente da igreja que você frequenta, da igreja que você congrega, mas da Bíblia. Porque a Bíblia, ela é anticultural, independente de que cultura que nós estivermos inseridos, cultura de bairro, cultura de igreja, cultura de trabalho, a Bíblia está acima de todas as culturas estabelecidas. E existe, sim, um papel da mulher cristã para nós desenvolvermos. E eu gosto muito quando Paulo cita Romanos 12, Paulo, ele está falando de uma mente renovada, de uma mente transformada, de um viver, de fato, no Espírito. Não é se viver no espírito de emoção, né, de euforia, enquanto nós estamos num culto avivalístico, não, é um viver no espírito de uma vida diária, é desde quando eu acordo, independente da ambiência espiritual, independente do evento que está acontecendo na igreja que eu congrego. Paulo está dizendo acerca de uma, olha, rogo-vos, é um pedido que ele está fazendo. Paulo está conclamando os cristãos em Roma, a igreja essa, que ele não havia estabelecido. Paulo não foi pastor dessa igreja, Paulo não levantou essa igreja, ele não abriu essa igreja. Essa igreja ela foi estabelecida por cristãos anônimos, que aceitaram a Jesus no dia de Pentecostes, em que Pedro pregou. Aí foram espalhados por toda a Ásia Menor, chega até Roma, lá abrem uma igreja, Paulo fica sabendo desses irmãos. Então ele, a fim de fortalecer a fé dos irmãos do Senhor, ele escreve a carta aos Romanos. Essa carta aos Romanos ela é fantástica. É considerado o maior compêndio teológico do Novo Testamento. Tem tudo que nós precisamos estar na carta aos Romanos. E diz os estudiosos que para entendermos todo o Novo Testamento, precisamos de nos deter em ler a carta aos Romanos. Fala desde a origem pecaminosa, do pecado original do homem, até a glorificação, até a justificação, a eleição, fala tudo. E aí no capítulo 12, Paulo chama a igreja para a parte prática. Paulo está falando, gente, a vida cristã não é só ortodoxia, vida cristã não é só teoria, não é simplesmente ser ensinado, é colocar em prática aquilo que se aprendeu. Vamos trazer para o nosso cotidiano aquilo que a gente aprende nos cultos, aquilo que a gente aprende nas reuniões em que se lê as escrituras, nas escolas bíblicas, nos eventos em que se dão maior vazão à exposição da palavra. A gente precisa de colocar isso na nossa vida prática, numa linguagem coloquial. Paulo está dizendo, seja a Bíblia que alguém vai ler, porque haverá pessoas que nunca vão ler a Bíblia, mas elas vão ler a Bíblia através de você. Então Deus está falando conosco nessa noite, seja uma mulher neste tempo tão perdido, eu não sei nem traçar termos para definir a época tão líquida, tão dissolúvel que está a nossa geração, os valores completamente invertidos, parece que nada é errado, né? Só que o errado continua sendo errado, ainda que ninguém esteja praticando, e o certo continua sendo certo, ainda que ninguém esteja fazendo. E Paulo diz assim, olha, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela justificação de Deus através de Jesus Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está falando muito mais do que um culto de 2 horas. Paulo está falando muito mais do que ir 3 vezes na igreja durante a semana. Ele está falando muito mais do que uma santa ceia mensal. Ele está falando uma entrega total e geral do nosso ser. Rogo-vos, irmãos, apresente o seu corpo. O seu corpo é um sacrifício vivo. Você, eu, somos o culto que Deus recebe. Então o seu culto, Deus já começou a receber, a avaliar, já começou a chegar como incenso às narinas de Deus desde quando você acordou. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele diz a segunda parte, e não vos conformeis com esse mundo.
Olha aqui, Paulo falando da mente renovada, mente transformada. E não vos conformeis com este mundo. Mundo no sentido, não no mundo cosmo, mas ele está falando nesse mundo já, onde o mundo jaz o maligno, aonde aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Paulo está falando das concupiscências, das paixões da nossa carne, das coisas que dão prazer à nossa carne e que nos afastam de Deus. E não vos conformeis com isso. A palavra não se conformar, que Paulo está se referindo aqui, significa, olha, não entre na forma. O mundo tem um modus operandes e vivendes de ser. E aí Paulo está dizendo, viva além dos padrões. Viva além daquilo que o mundo estabeleceu como regra. Viva além daquilo que o mundo estabeleceu como padrão. A palavra transformação, ela é dividida em duas partes. É uma palavra genérica, tá? A palavra transformação é genérica. O termo original é metamorfose. Metamorfose dividida em duas partes. Primeira parte chamada de meta, que significa mudar. E a segunda parte chamada de morphos, que significa forma. Logo, a palavra transformação significa mudar a forma. E como é que nós conseguimos fazer isso? Através do Espírito Santo de Deus que está conosco, morando em nós. Não existe mudança em nós se não formos auxiliados completamente com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Ninguém consegue mudar a si só, por si só. Ninguém consegue se mudar por si só. Não existe em nós tal força para tal mudança. Talvez outro tipo de ciência tente explicar, mas nós acreditamos que essa força que está dentro de nós, que não é simplesmente uma força ativa, não, é Deus dentro do homem. O Espírito Santo de Deus não é uma energia, não é uma força ativa, que vem, sai e acabou, que vai te deixar animado por algumas horas e depois você volta a estacar zero. Não, o Espírito Santo é Deus morando dentro de nós todo o tempo. Então você conta com a ajuda do Espírito Santo para te ajudar nas mudanças que você precisa ter na sua vida. Gente, ninguém muda do nada. Ninguém simplesmente muda. Às vezes as pessoas olham para mim, né, não entendendo o meu contexto, não sabendo da minha história, elas olham para mim, fisicamente, literalmente falando, nossa, fulano mudou. Como se a gente mudasse assim do nada, como se a gente acordasse assim de manhã e pá, vou mudar. Não, as coisas não são assim. A gente muda por causa de circunstâncias. A gente muda por causa de situações. A gente muda porque certas coisas acabam sendo uma mola propulsora para nos fazer mudar. A gente muda porque acontece um despertar na nossa mente. Eu digo que é o Espírito Santo, foi Deus me conscientizando na minha mudança de que eu precisava mudar. E não existe ninguém que possa fazer por mim aquilo que eu preciso fazer por mim. Então, para de terceirizar as responsabilidades que são suas. Veja bem essa história, é fantástica essa história que aconteceu durante o ministério de Jesus Cristo. Eu quis pegar ela como pano de fundo, como respaldo, para aquilo que eu vou dizer nesta noite. Próximo a uma das portas do templo, existia uma sucursal, um hospital, a céu aberto, de enfermos. Gente como João aqui classificou, cegos, paralíticos, coxos, enfermos. Quando o texto aqui fala acerca de enfermos, a gente pensa em toda sorte de enfermidades. Jesus não curou todos, mas os textos em que Jesus operou milagres, citado pelos evangelistas, vai dizer que ele curou muitos. Ele não curou todos, mas ele curou muitos. E esses muitos que Jesus curou, foi de diversas enfermidades. Isso para mostrar que não existe enfermidade que não esteja sob o domínio do nosso Deus. Que não se sujeite à ordem de Jesus quando disse, sai, seja liberto, seja curado. Então ele curou muitos de toda sorte de enfermidade, mas não foram todos. Então existia esse céu aberto aqui, esse hospital, a céu aberto. E existia um homem que estava um pouco mais afastado dos demais, que jaziam naquela situação de piora. Jesus subiu para Jerusalém, existiam acontecimentos anteriores,
que faz com que Jesus subisse a Jerusalém para participar de uma das festas que compunha o calendário judaico. A saber, segundo alguns estudiosos, era a festa do tabernáculo. Mas antes de entrar na festa, antes de entrar no templo, Jesus, ele resolve algo que estava fora do templo. A festa acontecia em toda Jerusalém, especificamente dentro do templo, mas o problema está fora do templo. E Jesus não entra dentro do templo sem resolver o problema fora. Porque dentro era festa, mas lá fora tinha gente morrendo. E aí Jesus, ele vai se aproximando, o texto aqui vai dizer que fizeram saber a Jesus a condição de anos que esse homem estava naquela situação. Quando o texto diz isso, quando João diz isso, nós podemos pensar que algum discípulo avisou Jesus, alguém de Jerusalém, quando viu Jesus se aproximando, notificou ele a condição daquele homem, ou também, segundo diz estudiosos, são linhas de pensamento, que a onisciência de Jesus, porque onisciência e onipotência e onipresença são atributos exclusivos de Deus, só que não somente de Deus, mas também de Jesus e do Espírito Santo, são atributos exclusivos à Trindade. Então Deus onisciente, Jesus onisciente. Então faz-se pensar também que a onisciência de Jesus fez ele saber o que estava acontecendo com aquele homem, 38 anos. Ele não estava ali os 38 anos, não. Era a cada ano em que se tinha a festa, algum familiar, alguém levava-o e deixava ali. Ninguém estava bem ali. Todo mundo precisava de um milagre. Acreditava-se que esse anjo que descia em certo tempo e agitava as águas, e quem primeiro fosse mergulhado, descesse aquelas águas, fosse curado da enfermidade que tivesse. Acreditavam-se, segundo estudiosos, que aquilo poderia ser uma superstição. Não há algo concreto que nós podemos aqui afirmar o que era a manifestação, aquela descida daquele anjo. Mas a história diz que quem descia primeiro nas águas daquele tanque, ele ficava sarado de toda a enfermidade. O lugar era chamado de Betesda. Betesda, casa de misericórdia, significado. Casa de favor, casa de bondade, casa de benevolência. O que se espera de um lugar que se tem esse nome? Que as pessoas que moram ali, elas sejam, no mínimo, benevolentes, misericordiosas, bondosas. Porque, de repente, ler na fachada de um determinado local, que o nome daquela igreja chama Betesda, sabendo o significado desse nome, que é casa de misericórdia, quem entra naquele lugar, ela quer encontrar pessoas o quê? Misericordiosas, no mínimo. Gente, não era o que estava acontecendo aqui. Olha o tipo de cultura e de situação que estava acontecendo na vida dessas pessoas que moravam naquele lugar. Porque era um hospital, a céu aberto, elas moravam ali. Tinha uns que eram apresentados, chegavam ali de ano em ano, tem outros que ficavam ali o tempo todo. O primeiro, quando Jesus diz para ele, quer ser curado? Você vai notar que ele vai falar um monte de coisa. E uma delas eu não tenho ninguém que me coloca no tanque. Então o comportamento das pessoas naquele lugar não compete ao nome que aquele lugar tem. Mas era a cultura que estava se vivendo ali. Ninguém tem misericórdia. A casa é de misericórdia, mas ninguém tem misericórdia. A casa é para ter bondade, mas todos ali estão pensando só na sua vez. Porque não tem ninguém, e quando eu vou chegando, vem outros de mim. Tem misericórdia naquele lugar? Autoestima, ela tem dois extremos perigosíssimos. O que nós podemos chamar de baixa autoestima, porque ter baixa autoestima é um extremo que te leva à depressão.
Você pode estar linda, deslumbrante por fora. Todo mundo pode falar que você está maravilhosa. Mas se a sua autoestima estiver baixa, tudo que falarem para você não vai surtir efeito nenhum. Porque você não está bem consigo mesmo. E a autoestima significa uma autoavaliação que você faz acerca de si mesmo. E ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa. Então, um extremo da autoestima é ela estar baixa demais, que vai te levar à depressão. E o outro extremo, na outra ponta, é o egoísmo. Onde você só pensa em você, você só olha para você, você só faz por você, e você esquece de todo mundo à sua volta. Então a gente precisa de ter esses dois cuidados, com esses extremos, e o ponto desses dois extremos é o quê? Equilíbrio. Para que a sua autoestima não te segue diante da necessidade dos outros, e para que a autoestima baixa demais não faça com que você deixe de olhar para você, somente olhando para os outros. A autoestima, ela não precisa da presença dos outros, quem precisa é o ego. Quem precisa ser elogiado é o ego. Quem precisa ser acariciado, essa palavra não vai sair não. Acariciado, pronto, é o ego. O que precisa ser inflamado é o ego, a autoestima não. A autoestima não depende da presença das pessoas. O ego precisa. Então você imagina a situação desse homem, vivendo numa ambiência de egoísmo. Então, quando Jesus pergunta para ele, quer ser curado, ele já estava tão aculturado com aquele tipo de convivência, que ele não responde conforme a pergunta que Jesus lhe faz. Porque a primeira coisa, se ele tivesse desabituado daquela ambiência que estava tão incutida nele, ele diria, eu quero ser curado. Jesus não perguntou as circunstâncias para ele ser curado. Jesus só perguntou se ele queria ser curado. Mas é bem verdade que existe uma representatividade por trás dessa pergunta de Jesus. A gente não pode parar, ou melhor, a gente não pode deixar de pensar nisso. Por que Jesus pergunta? É meio hilário. Parece que Jesus está usando de ironia. Como assim perguntar para um homem do qual Jesus já sabe que está nessa situação há 38 anos? Quer ser curado? Você pergunta que se faça. Essa mesma pergunta ele fez para o cego de Jericó. Ele fez para os outros 2 cegos. Ele fez para leprosos. Mas existia então, sim, uma razão por causa dessa pergunta. A resposta desse homem, ela está compatível com a ambiência que ele vivia. Mas a pergunta de Jesus tem uma razão. Sabe por quê? Jesus pergunta isso. Guarda. Bem o que eu vou lhe dizer. Querer estar doente é tão doença quanto a doença que me fez doente. Porque tem gente que simplesmente prefere a autoflagelação, o vitimismo, ser paparicado a todo tempo, do que receber a libertação dessa doença que tem. Tem gente que prefere ficar se martirizando com os sentimentos do que se libertar deles. E Jesus, ele não vem oferecer um esparadrapo para uma ferida de câncer. Ele vem para extirpar o mal. Ele não está perguntando se você quer muletas. Ele está perguntando se você quer endireitar os seus artelhos e andar com suas próprias pernas. O que esse homem está fazendo aqui? Terceirizando responsabilidades. Imagina que no início do meu processo de emagrecimento, bom, eu emagreci 41 quilos, emagreci mais um, era 40, agora eu contabilizei, agora são 41 quilos, praticamente eu tirei uma pessoa de dentro de mim.
nas minhas redes sociais, Instagram e no Facebook também, se você puxar lá para baixo tem. Esporadicamente eu acabo postando alguma coisa sobre antes e depois também, justamente com essa perspectiva de animar, de incentivar as mulheres. Principalmente pós-pandemia, né, gente? Pós não, nós ainda estamos nela. Isso é pesquisa, isso passou nas redes televisivas, de que o aumento de peso foi muito considerável durante esse período, né? E tudo isso contribui, logicamente. Eu não estou dizendo aqui que ser magra é o padrão de beleza. Pode ser para o mundo. O correto é você estar dentro do seu peso, dentro da estatura que você tem, né? E sendo saudável. Mas também, se você quiser permanecer com seus 5, 10, 15 quilos a mais, também não tem problema nenhum, desde que você se aceite. Não é? Você não pode se martirizar por isso. Se você está bem, sua saúde está ok, porque o fator predominante não é estética, a estética é consequência, né? O melhor é nós estarmos bem de saúde, é o fator fisiológico. Então, se com os seus quilos a mais você está bem de saúde, fez um check-up, está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Se você olha no espelho, está gostando daquilo que você vê, ótimo. É isso aí. Isso é autoestima. Autoestima não é uma make, autoestima não é uma harmonização facial. Isso daí são fatores que podem contribuir, mas isso não é o que vai deixar a sua autoestima elevada, ok? E aí, 41 quilos, falando aqui de ambiência, né? Quando eu comecei o processo, as pessoas perguntam, mas o que você come? É engraçado, né? As pessoas perguntam aquilo que já sabem, porque na realidade elas querem uma resposta mais mágica, elas querem algo mais prático, né? Elas querem que eu receito, de repente, uma fórmula mágica para emagrecer bem rapidinho. Então, quando elas me procuram, é justamente assim, mais ou menos nisso, porque saber o que comer todos nós sabemos, a quantidade de comer também, a gente só não faz. Então, para trabalhar o meu psicológico, porque a mudança primeiro ela se ocasiona aqui, né? E consequentemente o nosso corpo vai se adaptando às mesmas. Então eu precisei mudar a minha mente. Eu tinha uma mente, não só o corpo gordo, mas a mente também. E eu estabeleci o seguinte: às vezes eu dou essa dica, funcionou comigo, às vezes pode funcionar com alguém. Então eu comia, sabe naqueles pires de xícara, sabe? Aqueles pratinhos pequenininhos? Então, eu colocava minha comida ali. Porque eu comia muito. É engraçado que as pessoas dizem assim, mas eu não como nada. E está com 20 quilos a mais. Como assim não come? Não, você não quer falar o que você come, você come. Ah, mas eu não como pão, mas eu não como isso, eu não como... E tá forte por quê? Então, vamos ser sinceras, né? O primeiro passo da mudança é você aceitar que precisa mudar. E aceitar que precisa mudar é começar sendo verdadeiro. Eu estou gorda mesmo, eu estou forte, eu estou acima do peso. Desculpa os termos utilizados, acho que não precisa desse tipo de clichês, né? Vamos usar uma linguagem assim bem usual mesmo. Então, assim, eu comia muito. Gente, eu comia uma forma de pudim sozinha. Eu levantava para comer 2, 3 horas da manhã. Comia muito doce. E vou confessar uma fraqueza, eu ainda amo doce, chocolate. Gosto muito de chocolate, não consegui me libertar do chocolate, e é por isso que eu corro igual uma louca. Corro mesmo. Quando eu vejo que eu vou exagerar no chocolate, ou que eu exagerei, eu estou correndo 10, 15, 20 quilômetros, para poder compensar. Então, assim, eu comia de tudo e eu comia muito. E aí eu falei assim, eu preciso trabalhar isso na minha mente. Então eu vou comer aqui, nesse pires, aqui nesse pratinho pequenininho. E tudo que eu precisar comer, que tiver que me sustentar, vai ter que estar aqui. Mas eu continuava com fome, gente. Eu ia dormir com muita fome, eu chorava de fome. Sério, chorava de fome. Eu chorava, as lágrimas desciam, eu falava, Deus, me dá força, porque eu preciso emagrecer. Aí as pessoas perguntam, mas qual que foi o fator, o start para você mudar? O que aconteceu? Você estava com problema de saúde? Os problemas de saúde que eu tinha eram míseros diante do peso que eu estava, tá? Eu posso atrelar, mas não dizer que foi isso exatamente que me fez mudar, tá? Mas eu tinha infecções urinárias de comprovar em exames de
de bactérias, cheguei a ter cerca de 1 bilhão de bactérias na minha urina. As infecções de urina que eu tinha era tão forte que subia para o sangue, tomava todos os meus rins e eu não conseguia nem andar. Se eu pisasse o pé no chão assim, eu chorava. E isso era muito frequente. Eu viajava muito de ônibus para ministrar nos interiores de São Paulo. E eu tenho fotos aqui de que meu pé parecia de mulher grávida de 9 meses. Completamente inchado, uma coisa assim bem desestruturada. Hoje eu não tenho, depois que eu emagreci, eu não tive uma infecção de urina sequer. Não sei o que é isso. Também a questão de beber água, né? Que contribui, ajuda bastante no funcionamento. E eu não bebia água, e depois da prática de exercício físico, dessa reeducação alimentar, eu comecei a tomar muita água. E tinha também taquicardia, né? Sentia dores assim muito forte no peito, não sei se estava atrelado à minha estrutura de antes, né? Mas também digo que eu não sinto mais, pode ser que estava relacionado, porque hoje eu não sinto mais nada dessas coisas. Mas o start foi olhar no espelho, pegar todas as roupas que eu tinha na gaveta do guarda-roupa, porque eu tinha um compromisso simples. E aí eu experimentei um monte de roupa, olhei no espelho, falei, não vou sair. Eu já estava me olhando no espelho, eu estava me sentindo mal com aquilo que eu estava vendo. E eu falei, eu preciso mudar. Aí eu passei em frente a uma academia, que é a academia que eu estou até hoje. E eu peguei e falei, segunda-feira eu começo. Meu esposo nunca falou nada para mim, nunca houve... Você nunca tem que mudar por causa das pessoas. Muda por causa de você. E nunca faça das suas mudanças, ou não mude para provar nada para ninguém que você consegue. Prove para você mesmo. E ele nunca disse nada, mas eu estava me sentindo muito mal com aquilo. O relacionamento já não estava bem, né? A nossa vida conjugal, a nossa vida íntima já não estava fluindo. E eu estava com vergonha. E eu falei, eu preciso emagrecer. Bom, em 9 meses eu perdi 29 quilos. 29 quilos em 9 meses. Já fazem 4 anos dessa mudança. E no total, 41 quilos. Agora eu já estou ganhando uma massinha, né? Para endurecer. Ficar bonitinho, né, gente? Não fiz nenhum procedimento estético ainda, né? Não pretendo fazer, a não ser nos seios, que ficaram bastante flácidos. Eu estou falando isso porque as pessoas sempre perguntam, você não ficou flácida, tal. Não, somente os seios, porque eram grandes demais, e sobrou muita pele, e aí precisa de fazer uma correção. Mas só isso. Não fiz ainda procedimentos cirúrgicos, no caso esse, também não fiz ainda nenhum estético, mas se tivesse condições, faria, porque é muito bom fazer drenagens, né? É muito bom você cuidar do seu corpo, uma vez que nós somos templo do Espírito Santo. Somos alma, somos espírito e temos um corpo. E precisamos de cuidar desse corpo. E quando Deus, Ele faz um milagre em nós, porque essa mudança, ela não se deu simplesmente por pensamento positivo, Marisa, você consegue, vai. Tem uma ação do Espírito Santo, é inegável isso. Nós somos servos, nós somos filhos de Deus, né? A força maior que domina a nossa vida é o Espírito Santo de Deus, é Deus dentro de nós, como eu disse no princípio. Então, a partir disso, nós conseguimos mudar aquilo que é necessário na nossa vida, que precisa de mudança. Aí você imagina, eu estava falando da ambiência, né, pontos importantes. Da ambiência que esse homem vivia e que levou ele a dar aquela resposta a Jesus. Imagina que eu, fazendo a minha reeducação alimentar, eu tinha que ficar fazendo comida gostosa para o meu filho e para o meu marido, porque eles não eram obrigados a comer aquilo que eu comia. Então, todas essas coisas, por exemplo, o ano passado, gente, foi muito difícil para todo mundo. E uma das coisas que se sucederam
né, que me deixou assim bastante baqueada, porque assim, você manter aquilo que você conquistou é tão difícil quanto você perder. No caso de quilos, você manter, você estabilizar, permanecer naqueles quilos que você já perdeu é tão difícil quanto perder. E o ano passado eu me vi numa situação muito difícil, não só por causa que as academias estavam fechadas, tudo estava fechado, mas porque o que acontece? Quem é que não aprontou no cabelo durante a pandemia? Levanta a mão, eu quero te conhecer. Não, gente, nós aprontamos, eu aprontei. Eu usava mega, né, aquele mega cacheado, tem umas fotos minhas, várias fotos, que eu gostava muito. Só que eu relaxava a raiz do meu cabelo, né, para poder ficar compatível ao mega e ficar tudo bonitinho, ficar tudo certo. Só que aquele relaxamento estava danificando completamente a minha raiz. E eu usava mega no método queratina, aquela cola quente que grudava. Então imagina, cabelo relaxado, fino, com aquela cola que grudava. Final seria um cabelo elástico. Foi isso que aconteceu. O ano passado, mês de março, início da pandemia, eu tirei o mega e o meu cabelo ficou isso daqui. Mas isso daqui só de elástico, não tinha mais raiz própria, né? Ainda não tinha crescido uma raiz própria. E aí, quando eu fui tirando o mega, meu cabelo foi caindo tudo, foi caindo tudo. Eu tenho fotos assim que eu não vou mostrar para ninguém, mas ficou uma coisa assim horrível, horrível. Eu falei, gente, e assim, o cabelo contribui muito para a nossa autoestima, né? E aí eu tirei, eu falei, o que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu, alguns compromissos. E aí eu tenho que ir para a rua, eu vou ter que correr. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a entrar em sites e tal, e vi aquelas laces, né, que são perucas humanas. Eu falei, tá aqui. Cortei todo o meu cabelo, ficou um dedinho de raiz. Careca, praticamente. Cortei tudo, tosei. Mas a intenção era deixar ele crescer natural, está crescendo, né, e assumir o meu black. E aí eu coloquei aquelas lace natural, cabelo humano. E aí fui correr, fui fazer atividade física, fui atender meus convites. E eu sou demais, transpiro demais, aquele negócio começou a descolar. Falei, isso não vai dar certo, gente. Paguei caro no negócio. Aí comprei uma outra, porque estragou toda a frente. Aí comprei uma outra no mesmo valor, cara. E aí falei, vamos lá. E aquele negócio começou a estragar de novo. Eu falei, eu não tenho coragem de assumir assim não ainda, tá muito pequeno. Congrego numa igreja super tradicional, não dá certo, e a família? Porque certas pessoas conhecem o seu contexto, elas sabem das suas histórias, mas acredite, elas também vão te criticar, mesmo sabendo do seu contexto. Então não espera elogios por causa da mudança que você teve. Espere críticas, espere ser censurado. Quando eu estava gorda, forte, minhas irmãs olhavam para mim e diziam, nossa, parece um colchão com uma corda amarrada no meio, quando eu usei um determinado vestido. Disseram isso para mim. Esquece esse negócio de emagrecer, porque foram várias tentativas, né? Esquece esse negócio de emagrecer. Lá no céu você vai ter um corpo novo. Era assim, eram esses incentivos. Então, não espere incentivo de ninguém para mudar. Depois que eu emagreci, aí olham para mim e diz, nossa, tá parecendo uma anorexa, tá parecendo que tá doente. Então você não pode ficar dependendo disso, de elogio de ninguém, e nem pode ficar também se martirizando por causa dessas críticas, porque críticas vai ter se você mudar e se você não mudar. Então faça o que for melhor para você. Faça aquilo que você estiver se sentindo bem. E aí o cabelo cresceu 3 centímetros, período de 3 meses. Aí eu falei, agora eu vou colocar minhas tranças. E aí também foi uma outra situação difícil, porque é uma mudança bem radical, uma mudança bem diferente, que houve pouquíssima aceitação na família. E aí eu falei, meu Deus, a igreja onde, né, a gente está, receber convites assim, é uma coisa muito nova, uma coisa muito diferente. E aí mesmo dentro do contexto, mesmo as pessoas conhecendo o meu contexto, sabe tudo que aconteceu, essa transição capilar que eu estou passando e tal, ainda assim as pessoas
falam coisas para te machucar, falam coisas para te martirizar, falam coisas para judiar de você. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? Agora eu vou correr com essas tranças na rua? Isso pesa demais na cabeça, é quase 1 quilo. E aí eu vou correr com isso, isso vai pesar, isso vai suar, será que eu vou me adaptar? Eu estou falando isso porque todas essas situações circunstanciais que me sobreveio, poderia ser impedimento para eu parar. Para simplesmente eu dizer, não, não dá, não vou continuar. Então assim, situações difíceis, elas sempre vão vir quando você estabelecer que precisa de uma determinada mudança. Tudo para que você desista, ou tudo para que você pare diante daquilo que você já conquistou. Só que é tão gostoso quando você se desafia, quando você ultrapassa todos esses limites. Você vai ensinando alguém, e você vai ensinando principalmente a você mesma, que você se tornou uma pessoa completamente desafiadora, e a sua maior competição é com você mesmo. Ele deu uma resposta diferente, por causa do tipo de ambiência que ele vivia. E aí Jesus pergunta para ele, quer ser curado? Detalhe, quando Jesus faz um milagre, quando Ele opera em nós, de alguma forma, é para a glória dEle, é para o nome dEle ser glorificado. Mas acredite que isso vai atingir uma multidão de gente. Pessoas que você não tem dimensão. Falando do meu aspecto físico, dessa mudança física que ocorreu em mim, isso atingiu pessoas que eu nem imaginava. E hoje eu recebo retorno dessas pessoas, mandando fotos de antes e depois. E dizendo, olha, foi por causa do que eu vi em você. Foi por causa da sua determinação. Porque eu te conheci assim, e agora você está assim. E agora essas pessoas têm um antes e depois. Elas têm um marco, elas têm um divisor de água na vida delas. Então, acredite que a mudança que Deus, Ele vai operar em você, seja no aspecto físico, seja no aspecto espiritual, ela vai tornar um impacto muito grande na vida de muita gente. Quando você de fato assumir a responsabilidade do ministério que Deus tem na sua vida, isso vai tornar um impacto muito grande na vida de muita gente. Não espere o casamento estar ruim para mudar. Mude dentro. Eu mudei dentro do meu relacionamento. Hoje a gente vê mulheres, elas começam a estudar, ingressam numa faculdade, se habilitam para dirigir, elas mudam seu aspecto físico, muitas delas, porque foram traídas. Porque aconteceu alguma situação dentro do casamento, aí elas olham para si, se veem um lixo e dizem, agora eu preciso de mudar. Então, essas situações, elas não precisam ser molas propulsora para te levar a uma mudança. Você pode mudar dentro do seu relacionamento, agradando a você mesmo, olhando para você mesmo, e enxergando que você precisa de mudança. E existem várias mudanças, eu estou falando a minha aqui se deu no aspecto físico, mas existe no âmbito profissional, existe no âmbito material, em várias esferas nós precisamos e nós podemos alcançar certas mudanças. A gente só não pode ficar em certos comodismos que nós estamos. Porque essa vida estática, essa vida parada que nós levamos muitas das vezes e nos estabilizamos por determinado período da nossa vida, primeiro que o tempo passa, voa, a gente fica mais velha. E isso nos leva a desacreditar que nós conseguimos. Então muda hoje. Faça o que você tenha que fazer hoje. Você está vivo hoje. Eu sempre costumo dizer, viva intensamente o hoje, porque tudo que nós temos é o hoje. Então, ainda no início do ano, como nós estamos, estabeleça regras, objetivos para a sua vida. Esse ano eu anotei, eu falei, eu preciso fazer curso de inglês, eu preciso aprender a andar de bicicleta, que eu não sei.
Por exemplo, a pandemia me fez correr. Até então, eu apenas praticava diversas modalidades de exercícios dentro da academia e musculação. Mas a pandemia, ela veio e com isso me tornou uma corredora. E hoje eu amo correr, eu sou viciada em corrida e eu corro sempre que eu posso, eu corro. Já cheguei a correr 21 quilômetros em 1 hora e 56 minutos, um tempo muito bom. Então, assim, a situação me levou a isso, né? A aderir esse tipo de prática para a minha vida. Mas eu estou falando com você hoje, não espere o fracasso de um casamento, um fracasso financeiro. Não espere você ganhar muito mais peso para você entender que você precisa de uma mudança na sua vida. Você não precisa esperar que as pessoas olhem para você e digam isso. Na realidade, a gente sabe exatamente no que a gente precisa mudar. E aí eu estabeleci, preciso andar de bicicleta, preciso aprender a dirigir, eu preciso aprender inglês, preciso fazer tudo isso. Então anota o que você precisa fazer e com a ajuda, o auxílio do Espírito Santo de Deus, você vai conseguir realizar todas essas mudanças da sua vida, porque Deus está em você. Que horas, pastora? Ai, já deu, gente. Já foi, oh meu Deus. Queres ficar são? Você precisa querer. Ser curado é você admitir que está doente. Eu só vou tomar determinado tipo de medicação que o médico me receitar. Quando diagnosticado for e comprovado de que eu tenho aquele tipo de doença. Ninguém sai tomando remédio à toa se não sabe a enfermidade que tem. Então, passo para a cura é admitir que está doente. E muitas das vezes a gente não gosta, porque isso, de fato, nos expõe. Mas quem está perguntando isso para você hoje? Para você hoje? É Deus. Você quer? Ele não está perguntando para você olhar as circunstâncias, nem a ambiência. Mas meu marido... Cansei de ouvir pessoas falarem, mas eu não pratico exercício por causa que meu marido isso, porque meu marido aquilo, mas por causa da igreja que eu estou, que não sei o quê. Então a gente precisa de parar de arrumar desculpas. E dar um jeito, porque quem quer dá um jeito. E quem não quer, sempre vai ficar arrumando desculpas. Impedimentos a gente sempre vai ter, mas você precisa de aprender a se desafiar. Então não espere um fracasso de um casamento para mudar. Fique linda todos os dias. Você não precisa e você não depende de que alguém do seu convívio diga, nossa, pinta o cabelo. Nossa, você precisa de fazer as unhas. Nossa, você precisa de estudar. Precisa de evoluir. Você sabe o que você precisa. Então faça por você. Sem precisar que ninguém te diga. É isso, pastora. Com a permissão da pastora, coloca-se sobre os seus pés, nós vamos orar. Jesus dizer para ele, ou perguntar, melhor dizendo para ele, quer ser curado? Sabe o que Jesus estava dizendo também? Se eu te curar hoje. Porque uma das finalidades de os coxos, os doentes, os paralíticos, serem postos à porta do templo, era para receber esmola. Atos capítulo de número 3 é um outro caso como esse. Aquele paralítico que estava à porta do templo chamada Formosa, Pedro e João vinham às 3 horas da tarde para orar. Primeira coisa que ele fez, dá uma esmola. Então, uma das finalidades era essa.
Jesus está dizendo o que para ele? Se eu te curar hoje, amanhã você não volta mais aqui para receber esmola. Porque você não vai precisar mais disso. Ó, você vai ficar livre dessa dependência. Eu vou te tirar desse comodismo de esperar do outro. Você vai fazer e ganhar o seu sustento com as suas próprias pernas. Amanhã, segunda-feira, tá? Só fazendo numa colocação cronológica dos dias da semana. Que era um sábado, né? Aí passa-se domingo, primeiro dia da semana, segunda-feira. Eu vou te curar hoje, sábado. Segunda-feira, já pode trabalhar. A tua motivação não vem das pessoas. Incentivo sim, é muito bom nós olharmos para as pessoas que alcançaram mudanças, e ao invés de criticá-las, nós tirarmos de proveito aquilo que é bom e colocar na nossa vida. Se fulano mudou, porque eu fiz isso. Na época, usava-se muito pouco o Instagram quando eu comecei. Então eu participava de um grupo de reeducação alimentar no Facebook. Esse grupo eu tenho até hoje. Eu começava a ver as transformações daquelas mulheres. Eu falei, não é possível isso. Então teve muitas, até mesmo que eu conheço, que marcaram a minha vida. Marcaram a minha vida. Então eu tirei de proveito aquilo que é bom. Eu não quis olhar para ela, mas fulano tá vaidosa, fulano agora tá usando isso, fulano agora, porque essas coisas a gente ouve, então se prepara. O incentivo pode vir das pessoas. A motivação vem de você mesmo. Ninguém acorda motivado todos os dias. Ninguém tem aquele up todos os dias para comer coisas boas e saudáveis todos os dias e praticar exercício todos os dias. Às vezes a gente não quer nem levantar da cama, sim ou não? A gente faz o que tem que fazer porque está sobre a nossa responsabilidade, tem que ser feito. Mas se a gente pudesse, a gente ficaria no nada. Não quero fazer nada, não vou fazer nada e pronto, acabou, e é isso. Mas nós precisamos criar hábitos na nossa vida. Hábitos bons. Ninguém cria um hábito praticando determinada coisa esporadicamente. Um dia sim, um dia não. Uma vez na vida, outro dia na morte. Não. Ler um livro, ter hábito de leitura, as pessoas sempre perguntam isso para mim. Marisa, como que você consegue ler? Como que você consegue preparar mensagem? Como que você consegue estudar? Como que você consegue ir para a academia, cuidar da sua casa e pai. Agora eu estou trabalhando secularmente. Cria hábitos. Hábito é todo dia. Se eu pegar um livro para ler todo dia, ainda que seja uma página, eu vou terminar aquele livro no final do mês. Então não espere ser uma leitora se você pega um livro uma vez por semana. Não espere iniciar ou ficar bem numa reeducação alimentar se você comer aquilo que é saudável por uma semana. Comer besteiras tem que ser sim uma vez por semana, mas bons hábitos alimentares tem que ser todos os dias. Excessos a gente comete uma vez por semana, mas comer aquilo que é bom tem que ser todos os dias. Então cria hábito, cria bons hábitos, fazendo isso todos os dias. Queres ficar são? Qual que é a mudança que você precisa? Que você vê que isso vai glorificar o nome do Senhor. Eu achei que era um bem só para mim, mas o milagre que Deus fez em mim já atingiu um monte de gente. E o que Deus quer fazer na sua vida vai ter um impacto. Porque aquele homem entra no templo glorificando a Deus. Imagina que as pessoas que o viram do lado de fora.
As mesmas pessoas que subiam a Jerusalém todos os anos, há 38 anos, a mesma pessoa. Agora ele entra no templo glorificando, saltando. Imagina o impacto que isso não ocasionou na vida daqueles que estavam dentro da igreja. Então, independente da ambiência, ele está perguntando: você quer? Independente das circunstâncias que você está ou que virão, você quer? Quer mudança? Precisa de mudança? Então nós vamos orar a Deus nesta noite, porque a nossa força vem dele, incentivo vem das pessoas, motivação vem de você, e a força vem do nosso Pai. Não tenho força, não consigo ler, eu durmo na primeira lida, primeira página. Você pode se tornar uma grande leitora. Você precisa vencer isso e Deus vai te ajudar, pelo poder da palavra e pelo poder da oração. Senhor meu Deus, em cuja presença estamos nesta noite, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom, e as tuas misericórdias, Pai, elas se estendem de geração em geração. E nós agradecemos a ti, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós. Obrigado, Pai, porque nós sentimos que as tuas mãos estão estendidas sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada mulher que está aqui nesta noite. Obrigado pelas tuas orientações por intermédio da tua palavra. Obrigado pelo Senhor dar-me a oportunidade de uma forma mais ampla poder compartilhar aquilo que o Senhor fez em mim, Senhor. A maneira como que o Senhor tocou na minha mente, no meu psicológico. Porque se de fato, Deus, o Senhor não tivesse despertado a minha mente, eu não estaria viva hoje. As minhas condições, Senhor, não permitiriam eu estar mais viva. Mas obrigado pelo teu favor. Obrigado porque o Senhor operou em mim, porque o Senhor transformou a minha mente, porque o Senhor permitiu que essa mudança na minha mente atingisse o meu corpo. E hoje, Senhor, poder estar falando com mulheres que talvez, Senhor, se acham aqui tão fracas, tão impotentes, mulheres que se vitimizam a todo tempo, porque não tem coragem de mudar, mesmo almejando certas mudanças. Senhor, é sobre a vida destas, da mesma sorte, Pai, que o Senhor olhou para mim, e que na minha cama eu chorando, eu pedi a tua misericórdia, eu pedi forças. Que nessa noite, Pai, essa mesma força que veio sobre mim, que ela recaia sobre a vida das tuas filhas, Pai. Aonde houver uma necessidade, aonde precisa de uma mudança ser instaurada, alcança nesta noite áreas, que só o Senhor sabe, coisas tão íntimas, ó Deus, que talvez elas não tenham coragem de compartilhar com uma amiga mais próxima, mas que precisam de mudança. Toca na mente, Deus, toca no coração, tira-nos da letargia física, espiritual, mental, toca na nossa mente, no nosso psicológico, porque foi o Senhor que fez, é o Senhor que nos conhece. E que essa mudança, Senhor, ocasione impacto na vida de muitas outras mulheres, que alcance muitas outras vidas, que daqui a um tempo, Senhor, outras pessoas possam estar contando o nosso testemunho. Aleluia. Desperta a nossa mente, alegra corações tristes aqui neste lugar, espíritos abatidos, emoções adoecidas, alma enferma, cura, Pai, porque a tua pergunta para nós nesta noite foi: quer? Opera esse milagre em nós, alegra corações, Deus, nessa noite,
regozija a alma, Senhor, que está quebranta, que está triste, que está abatida. Firma, Senhor, nesta noite, artelhos que estão desconjuntados, que não consegue, Pai, alcançar objetivos, que não consegue conquistar, que estabeleceu metas, que traçou planos, mas que já rasgou, que já engavetou todos novamente, porque olha para si e não vê capacidade alguma. De fato, Pai, nós não temos. É por isso que nós rogamos a Ti nessa noite. Nos capacite para mudanças, nos habilite para vivermos os planos que o Senhor tem para nós. Ajuda a mudar-nos, ó Deus, por nós mesmos. E ajuda a mudar-nos, Pai, porque não somos egoístas, para pessoas que estão à nossa volta. Dai-nos o equilíbrio que necessitamos. Equilíbrio. Para que não sejamos depressivas demais e nem egoístas demais, mas que possamos olhar para nós, nos amar, para que na mesma condição também possamos amar o nosso próximo, que possamos nos querer bem, para poder que queiramos bem aqueles que estão à nossa volta, que possamos ter esse olhar interno de autoavaliação, de que precisamos de mudança, e que ao olharmos internamente também possamos olhar para os céus e pedir a ajuda que vem de Ti. E ao receber essa ajuda, Pai, possamos olhar à nossa volta e ajudar todos aqueles que também necessitam, para a glória do Seu nome. Um olhar para dentro, um olhar para cima e um olhar à sua volta. Deus te abençoe em nome de Jesus.